Saudações, caros colegas. Hoje eu vou apresentar para vocês a planilha de decisões que eu estou usando no lugar do Google Forms. Inclusive, o vídeo do Google Forms eu vou até retirar do ar, porque ele se mostrou um pouco complexo de se instalar e de lidar. E eu acho que trabalhar com a planilha é bem mais fácil. Então, hoje eu vou falar bem devagar e eu sugiro que vocês assistam na velocidade dobrada e, quando houver necessidade, pausa, né, e assista novamente. Aqui eu vou dividir a minha fala em 2 momentos. Primeiro, a ensinar a instalar a planilha e segundo, a usar a planilha. Vocês devem enviar um e-mail para mim pedindo a planilha e vai chegar no seu e-mail da seguinte forma: é uma planilha compartilhada com você. Então você precisa necessariamente estar usando a sua conta do Google, um e-mail do Google, e aqui, quando você receber o e-mail, você vai clicar aqui em cópia de decisões trabalhistas com pasta. Você vai chegar nessa planilha. A primeira providência aqui é você fazer uma cópia da planilha. Você vai em arquivo, fazer uma cópia. Ele vai aparecer aqui, pergunta onde você quer salvar. Se você quiser salvar em alguma pasta específica, você salva aqui na sua pasta, né. Aqui, no caso, eu vou salvar no meu Drive, e vai aqui em fazer uma cópia. Certo, então aqui é uma cópia daquele arquivo, tá aqui, cópia de cópia. Então eu vou voltar no arquivo original e vou fechar. E veja bem, nunca altere nada naquele arquivo que foi enviado para você inicialmente, para não atrapalhar que esse arquivo sirva para outras pessoas. Então a primeira providência é fazer uma cópia do arquivo. Se você passar o mouse aqui em cima de instalar, ó, vai aparecer aqui tudo que eu estou falando para você, tudo que você tem que fazer. E onde tiver esse cantinho pretinho aqui, ó, superior direito, tem uma mensagem explicando o que é para ser feito. Tá, mas a planilha ainda não está funcionando, a gente precisa instalar. E o que a gente vai fazer é o seguinte: vai vir aqui em antes tinha esse botão instalar aqui, mas ele parou de funcionar, assim, na maior parte das máquinas dos colegas, então não tô ignora esse botão instalar, vem aqui em extensões, AppScript, e aí você vai ter acesso a todo o script, né, e vai apertar em implantar, que é esse botãozinho aqui em cima à direita, implantar. Nova implantação. Aqui, você vai apertar implantar aqui embaixo. Aqui ele está pedindo uma autorização de acesso, você vai conceder, pode conceder sem problemas, tá. Aqui ele vai escolher a sua conta Google, só clicar. Vem uma mensagem de que é arriscada, etcétera. Na verdade é porque é um script, né, mas, você vem aqui em avançado, acessar apoio não seguro. Pode confiar que o script não tem nada de invasivo. Permitir. Não vai pegar nenhum dado pessoal seu ou da sua máquina, tá. Aqui você vai apertar concluído, e está implantado. A planilha já está funcionando. Eu vou apertar aqui, vou fechar, vou voltar para a planilha e aqui eu tenho, algumas informações. Vamos testar para ver se essa planilha está funcionando. Eu vou digitar um número qualquer aqui e vou apertar o botão limpar. É para ter limpado, certo? Vou fazer novamente aqui, porque eu acabei encobrindo, apertar limpar, aqui deu script concluído, então ele está funcionando. Aqui é um local onde eu vou preencher dados do processo lá do PDF, né, então vamos colocar um número imaginário aqui. Aqui a data de autuação. Aqui o valor da causa. Em algumas máquinas, ele transfere o R-cifrão para o inglês, ele faz isso com data também, tá. Então eu sugiro que você colhe o valor da causa aqui sem o R-cifrão, porque ele já vai colocar, ó, para você, tá.
Aqui o nome do autor, né, Maria José. Aqui o nome do réu, José Maria Limitada. E aqui ele está te pedindo uma pasta ID. O que é essa pasta ID? É a pasta que você vai salvar todas as minutas que você criar. E a gente faz da seguinte forma, você vai abrir uma nova aba aqui, e aí aqui você está logado na sua conta Google, né, tanto que se você clicar aqui em e-mail, ele vai para o e-mail, ele está funcionando. Então vou vir nesses quadradinhos aqui de aplicativos, vou vir aqui em Drive, certo? E aqui você acessou o seu Drive, é onde tudo vai ser gravado. Você vai vir aqui em novo, fazer uma nova pasta, atribui um nome qualquer aqui, pasta de decisões, criar. Eu criei essa pasta com 0 porque ela aparece ali em primeiro lugar, tá? Vou clicar aqui dentro da pasta e a pasta está vazia. O que acontece? Aqui na barra de endereços, tem aqui depois de folders, ó, tem folders barra. Depois da barra tem um ID, é esse ID que eu preciso. Então, eu vou selecionar, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl Shift V. Cole sempre com um Shift no meio, né? Ctrl Shift V. O brinco é um sanduíche de Ctrl V com Shift no meio. Porque colando dessa forma, você nunca prejudica a formatação da planilha, tá? Então aqui, tudo que você fizer a partir de agora, todos os arquivos vão ser salvos nessa pasta. Uma última providência é você favoritar essa planilha. Você vai clicar aqui nessa estrelinha, que está aqui em cima. Eu vou colocar aqui decisões, concluído. Certo. Então aqui agora, se eu abrir uma nova planilha aqui, ó, vai aparecer aqui decisões, vou até fechar os outros aqui. Decisões. Tá aí. Então sempre que eu for usar, a planilha está aqui, tá? Se eu quiser limpar, só apertar aqui limpar, que ele vai limpar isso tudo, menos o ID da pasta. O ID da pasta nunca vai ser alterado, para que tudo que você venha salvar, fique lá naquela pasta que você criou. A primeira planilha que eu tenho, e agora já passando para o uso, é uma planilha que vai te ajudar em minutas de sentença, certo? Normalmente essa planilha tem essa letra A aqui, essa coluna A escondida, eu vou deixar do jeito que ela vai se apresentar para você. Eu dividi aqui em relatório, fundamentação, e lá embaixo mesmo, lá embaixo de tudo, lá na célula 1000, eu coloquei dispositivo. E como está organizado? Você vai ver aqui que depois da palavra relatório, depois de fundamentação e depois de todos os textos, eu tenho o joguinho da velha, o hashtag. Esse hashtag, o computador depois vai substituir por um parágrafo. Então, eu vou colocar aqui o número de parágrafos que eu quero. Entre o relatório, o texto aqui, esse título relatório e o texto relatório, eu quero 2 parágrafos. Então, eu coloco aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, eu coloco aqui 2 hashtags, certo? E isso vai aqui no texto todo, ó. Aqui na fundamentação, vou colocar mais um. E você pode formatar do jeito que você quiser, se você não quiser colocar 2 parágrafos, um só, vai do seu jeito, certo? E pronto. E aqui eu começo a colocar meus textos, meus modelos de relatório, aqui meus modelos de decisão, e geralmente eu coloco aqui primeiro as preliminares, eu coloco na ordem de prejudicialidade, particularmente, e não em ordem alfabética de textos, né, porque depois o texto já faz, ele já fica organizado para poder fazer a sentença. E olha que interessante aqui, eu já vou de cara fazer um arquivo de sentença para vocês verem a praticidade e depois explico como que vocês alteram. Então aqui vai ser uma sentença, eu vou clicar aqui em relatório, cabeçalho, eu quero uma sentença aqui do rito ordinário, eu também quero fundamentação. Aqui eu coloquei exemplos, né, simples, eu vou clicar aqui nos que estão aqui, né, disponíveis, são repetitivos. Eu não estou passando modelo, tá? A não ser que algum colega mais próximo queira para tirar de ideia, mas eu não passo modelo. E aqui no final eu vou escolher o dispositivo e escolho aqui um determinado dispositivo, vai ser de procedente em parte. Eu tenho 3 modelos aqui, que agora eu vou precisar diminuir um pouco para vocês verem. Eu tenho de procedente, tá aqui, ó, onde tem esse cantinho preto tem mensagem.
procedente em parte e improcedente. Como é que eu coloco esse cantinho? Eu clico na célula, clico depois com o botão direito e coloco aqui comentário. Se eu clicar aqui em comentário, perdão, comentário vai aparecer esse modelo aqui, esse tipo de texto. Se eu quiser fazer desse pretinho aqui, ele é em notas, é porque aqui já tem uma nota, por isso que não apareceu. Deixa eu colocar nesse aqui, ó, inserir nota. Agora sim, aí eu escrevo o que eu quiser aqui, né? E ele é muito fácil de alterar, porque uma vez que você passa o mouse em cima, eu consigo mexer aqui no que eu quiser. Procedente, em parte, certo? Você consegue alterar o que você quiser. Bom, então, eu analisei o PDF do processo, né? Os autos eletrônicos, melhor dizendo, e concluí que o processo é do rito ordinário, que eu preciso desse modelo, e por enquanto eu acho que vai ser procedente em parte, pelas anotações que eu tive, tá. Então aqui é onde eu vou selecionar os meus modelos. Aqui funciona também o Ctrl F, se eu der um Ctrl F e quiser procurar, por exemplo, a palavra multa, onde tiver multa, ele vai me dar, ó. Então eu consigo achar os modelos, quando eu tenho muitos modelos, né, dessa forma, viu? E então aqui eu já selecionei o que eu quero, aperto gerar, tem que esperar o script em execução, não é para apertar cancelar nem dispensar, tá? E vai vir aqui minuta gerada, ok, é o único botão que eu aperto. E o que que aconteceu? Ele gerou um link aqui para mim, de um arquivo de texto, que já sai da seguinte forma, vou aumentar aqui também para vocês, sai aqui ó, sentença, relatório, eu vou consertar isso aqui, porque na planilha está saindo 2 relatórios, esses errinhos eu prometo que quando vocês forem pegar o arquivo que vai estar disponível, já vai estar consertado. Mas está aqui relatório, aqui não tem como eu já fazer uma formatação prévia, tá, ele sai assim, então sai com o relatório praticamente feito, né. Isso aqui também é um errinho que tem acontecido, ele está tirando o R cifrão, né, porque ele segue um modelo americano de texto, mas é algo que dá para você alterar se isso der errado aí no seu computador, é coisa tão simples, né, que eu acho que não gasta estressar com isso. Mas está aqui o relatório, a fundamentação, tá vendo? A sentença já sai toda organizada. Aqui o dispositivo, ele comeu aqui um pouquinho, porque no texto lá deve ter comido naquela hora que eu mexi. Né? Então ele já sai aqui com todos os modelos. E o que eu faço a partir de agora? A partir de agora, eu faço o seguinte, vamos supor que esse é o primeiro tema, eu já posso começar a redigir a sentença aqui, se eu quiser, ou eu posso, baixar esse arquivo, fazer o download aqui, ó, em vários formatos, o Word, trabalhar no editor de texto que eu prefiro. Mas eu tenho preferido trabalhar no editor de texto próprio Google Docs, que para mim é o melhor. E então o que que acontece? Aqui eu posso, por exemplo, fazer mini relatórios fazendo uso de digitação por voz, por exemplo. A parte autora alega que não recebeu a verba, ponto. A parte ré teve um probleminha aqui de conexão, tá? Foi até bom isso acontecer para vocês verem que às vezes acontece. Aqui, vou clicar novamente aqui, aí veja que aqui ele sai, ó, minuta, o número do processo e o nome do réu, tá vendo? Então aqui eu vou colocar, deixa eu voltar aqui 150, tá. Então aqui eu vou usando essa digitação por voz, para poder fazer aqueles mini relatórios, né, e depois eu venho, analiso a prova e confecciono a sentença. Obviamente a sentença é artesanal, né, isso aí não tem como, só com a inteligência artificial poderia nos dar uma ajuda maior nisso, né, mas isso, não é a nossa realidade por enquanto. Então isso aqui o que vai te dar é o seu modelo, vai facilitar para você fazer os mini relatórios, né, você pode até fazer a sentença no modo antigo de ditar, né, fazer ela toda ditada, se quiser também é possível. Aí o que que você pode fazer também, se você tiver assistente, que vai trabalhar na minuta, vamos supor que é um assistente que você nunca trabalhou com ele, você pode vir aqui, enviar esse arquivo por e-mail ou compartilhar. Se você enviar por e-mail, ele vai receber o arquivo e ele vai trabalhar num outro arquivo. Aqui, por exemplo, ó, aqui você digita o nome da pessoa e, envia por e-mail. Agora, se você compartilhar, a vantagem é que o arquivo vai ser o mesmo, então quando o assistente estiver trabalhando no texto, você também consegue interagir com ele, né.
Você consegue então fazer a gestão do trabalho dele, tanto vendo o que ele está fazendo, o momento que ele está fazendo, como sugerindo alterações. Você pode, por exemplo, vir aqui e inserir, ó, e colocar aqui um comentário, né, e coloca assim: "Assistente, por favor, olhe isso ou aquilo", né. Você faz o comentário, isso não vai aparecer, mas ele sabe que nessa cor aqui é para ele olhar que tem algo para ele, tá. Então você pode colocar aqui orientações para ele, por exemplo, nesse tema, para que ele faça uma determinada coisa, para que ele observe uma determinada prova, né, que você colheu, etcétera. E aí, então, você compartilha esse arquivo. E onde é que está esse arquivo? Esse arquivo ele foi criado na sua pasta. Eu vou voltar aqui em Drive, e aqui vai ter a pasta de decisões, e esse arquivo está aqui na pasta de decisões. Olha lá, minuta o processo que a gente criou, a empresa José Maria. Então, quando você compartilha, o assistente ele vai ter acesso a esse arquivo e você consegue, então, acompanhar tudo o que ele está fazendo. Se você não quiser compartilhar arquivo por arquivo, você pode compartilhar a própria pasta. Então você vem aqui em decisões, compartilhar, compartilha a pasta, porque aí não precisa nem você ficar enviando para o assistente, né. Às vezes você tem vários assistentes, no caso o juiz titular, e os próprios assistentes fazem a gestão de que tipo de sentença vai ficar para cada um, etcétera. Então, basta que todos tenham acesso a essa pasta de decisões e lá vai ter todos os processos, né, todas as minutas, para que eles possam trabalhar. Você também pode fazer o compartilhamento desse arquivo aqui, onde tem os modelos, com os assistentes. Basta vir aqui em arquivo, compartilhar, né, aqui também tem compartilhar, e o assistente ele vai conseguir entrar aqui, usar os modelos, terminou de usar, ele limpa. Então sempre que você entrar, e verificar que está limpo, você pode usar. Se não tiver limpo, vou dar um Ctrl Z aqui, né, é porque tem alguém usando, então você espera a pessoa terminar de usar, porque é um arquivo coletivo, então você limpa e chegou a sua vez de usar, você vai selecionar o que você quiser. Além disso, eu vou explicar para vocês um pouco como fazer a gestão aqui dos textos, tá. Você vai pegar o editor de texto que você quiser, por exemplo, eu peguei aqui o OpenOffice, e eu sugiro que você faça o seguinte, porque aqui não tem como você deixar em negrito, sabe, aqui ó, se você deixar o texto aqui, por exemplo, em negrito assim, ou qualquer outro tipo de realce, isso não vai para o texto lá, depois na minuta, ele sai simplesmente assim, seco, né. Isso não tem como alterar, é uma questão do Google, é uma limitação do Google. Então eu sugiro que tudo que você queira destacar, use letras maiúsculas. Como que eu organizo os meus textos? Eu coloco o título, né, aqui do novo texto, coloco o texto em um bloco só, como se fosse uma ementa de acórdão, um bloco só, sem parágrafos. E onde eu quero acrescentar um parágrafo, eu coloco aqui um hashtag, porque depois, vamos supor que, depois desse título aqui, eu queira 2 parágrafos, né, depois o computador vai substituir esses 2 por 2. E ele vai ficar assim, aqui ele vai fazer assim e ele faz assim, certo? Então, você primeiro formate o seu texto dessa forma. Então, para você usar o arquivo, você separa todos os seus textos, organize esses textos, certo? E na hora de levar para lá, ó, deixe aqui sem parágrafo, deixa um atrás do outro, mas sem ficar grudado assim, ó, sem ficar um bloco só, né? Você dá um parágrafo, porque depois ele vai organizar. Eu vou colocar aqui texto, novo texto um, novo texto 2, novo texto 3. Então você separa todos os seus modelos, seleciona, copia, Ctrl C, e agora eu venho aqui para minha planilha, clico aqui aonde está em branco e aperto Ctrl Shift V. Ele colou tudo certinho, tudo certinho. Não esqueça de colocar o hashtag no final para que ele dê parágrafo. E como é que eu faço para alterar o que já está aqui? Então saiu uma decisão do STF, você precisa alterar o que já está aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Muito simples, você vai clicar no texto que você quer alterar, você simplesmente altera, coloca aqui xxx, clica fora, pronto. Então se um assistente, por exemplo, colocou uma pequena alteração no texto, ou você, todo mundo vai trabalhar na mesma base, com o mesmo texto, e você não vai ter mais aquele problema de cada um estar usando um texto diferente, né, um modelo diferente. É simples. Se vocês podem brincar aqui com as cores, eu uso muito cores, sugiro que vocês usam, porque
fica mais fácil de achar, e é um pouco depressivo também trabalhar tudo no cinza, né, no branco, assim, então, use bastante cores aí, eu sugiro que vocês usem as cores que quiser. Geralmente eu separo preliminares de uma cor, prejudiciais de mérito de outra cor, né, e aí vai. Agora, como que eu faço para colocar um texto entre 2? Então eu tenho esse texto aqui, amarelado, né, deixa eu colocar aqui vamos dizer que isso é um texto amarelado, esse aqui e esse texto aqui verde. Esse verde aqui. Então eu quero colocar um texto entre o amarelo e o verde. Como que eu faço? É bem simples também. Eu clico aqui em qualquer um dos dois, vou clicar no 15, ou botão direito, e coloco inserir linha acima, né, porque eu estou clicando no de baixo, inserir linha acima. Então tem uma nova linha. Aqui eu vou mostrar a coluna A. Cliquei aqui, apareceu a coluna A. Como que o programinha funciona? É muito simples, olha. Quando eu clico no quadradinho, ele pega o texto e coloca aqui. Se eu não cliquei, ele não põe. Então, depois que eu seleciono os que eu quero, ele pega todos os que eu selecionei que estão na coluna A, mistura tudo aqui, cria um arquivo e cola lá. É assim que o programa funciona. Se eu colocar um texto aqui, deixa eu pegar um novo texto aqui, ó. Ctrl C e aqui Ctrl Shift V, né? Esse novo texto meu aqui vai ser um vermelho, tá? Um vermelho. E aí, ó, ele não funciona. Ele não funciona, tá? E como que eu faço para funcionar? Eu clico no de cima, apareceu aqui um quadradozinho, e se eu colocar o mouse em cima do quadrado, ele vira uma cruz, e aí então eu aperto o botão de esquerdo e arrasto para baixo. O que que ele fez? Ele copiou a fórmula, porque aqui dentro tem uma fórmula. Aqui dentro tem uma fórmula. Ele copiou essa fórmula para baixo. Então é só eu clicar agora que ele funciona. Vou fazer novamente. Aqui. Olha, eu clico aqui, espero aparecer a cruz, aí eu aperto com o botão esquerdo, puxo para baixo, arrasto e solto. Ele copiou e está funcionando, tá? Eu não gosto de que isso fique à mostra, porque às vezes você clica aí, né, e cria um problema esteticamente também não é bom, então é só clicar aqui, ó, nessa setinha, né, colocar aqui ocultar, ocultar coluna, tá? Para mostrar é só clicar na setinha de novo, aqui, ó, e aqui ocultar coluna. Tá, eu terminei de usar, eu limpo, e aqui está resolvido. Uma sugestão que eu dou para vocês é que vocês tenham os textos grandes de vocês sempre em um outro arquivo. Então é como se aqui você tivesse um texto, ó, bem grande, com muitas coisas. Mas deixe para colocar lá na planilha apenas aqueles textos que você usa mais, certo? Aqueles mais simples. Porque o que que você vai fazer? Você vai ter textos menores, né, com muita argumentação, ó, às vezes eu nem coloco muito assim, texto mesmo escrito, eu coloco mais os artigos, aquelas coisas que eu uso mais, uma súmula, jurisprudência, coloco entendimento, aqui no caso da súmula do, quer ver, aqui no caso do 477, ó, eu costumo fazer assim, ó, para um determinado, né, uma determinada hipótese, vamos supor que fez o depósito e não entregou os documentos. Então aqui eu coloco essa hipótese, hipótese 2, porque depois, na hora que eu for fazer, eu seleciono qual que eu quero, né, apago as outras e fico só com a que eu quero, que é mais fácil você desconstruir, né, apagar do que você ter que redigir do zero. Então eu faço muito assim, com entendimentos, né, e colo lá. Sempre aqui com um padrão só, como se fosse uma ementa, né, de voto. Eh, bom, aqui você vai receber também aqui está aparecendo o número 1, porque eu deixei um comentário, aquela hora eu criei um comentário, depois eu vou excluir. Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui ED, você tem que preencher novamente, porque nem sempre que é embargo de declaração é a parte autora ou a parte ré, né, então você coloca aqui o número do processo, você coloca a parte que embargou, vou colocar aqui a alegação, você pode escrever o que você quiser, omissão, ou você pode clicar aqui do lado e aqui tem algumas sugestões, tá? Omissão, obscuridade, colocar aqui obscuridade, relatório, eu clico aqui, admissibilidade. Esses textos de embargo de declaração eu vou enviar para vocês, porque não, isso aqui não é questão de entendimento, né? Que é questão mesmo de cabimento dos embargos, né? Aqui e tá. Mas aqui você seleciona, você aperta gerar e o arquivo gerado, ele vai aparecer em um link aqui no cantinho, ó, no E2, tá? Aqui, ó. Então você passa o mouse em cima, clica, tá aqui o arquivo de ED,
ele salva lá na pasta do Drive, ó, com ED, tá? Minuta é sentença, ED. É os cachorrinhos latindo aqui, vocês me desculpem. Mas aqui tem também, aí terminou, limpa, né? E aqui tem embargo execução, que vai ser a mesma coisa, já está até aqui selecionado, né? E eu vou colocar aqui o número do processo qualquer, parte embargante BBBBB. O incidente, aqui você pode escrever o incidente que você quiser, mas eu vou colocar aqui embargos da penhora, né? Escolhe aqui mérito, alguma questão de penhora, e aqui pelo exposto, e gera. E então aqui, nesse cantinho aqui, vai aparecer a minuta. Arquivo gerado. Aqui, deu um probleminha de acesso, mas é só você autorizar, às vezes acontece isso, viu. E aqui limpar. Certo. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que esses dados aqui, ó, processo, autuação, valor da causa, autor e réu, você consegue puxar esses dados através dessas, chaves aqui, ó. Dessa forma, autor com letra maiúscula entre chaves, réu com letra maiúscula entre chaves, autuação, tá vendo? Eu uso geralmente no relatório, valor, dessa forma. Então, se eu pegar, por exemplo, valor e colocar em qualquer outro lugar, por exemplo, aqui, ou se eu tenho algum texto que eu preciso do valor da causa para poder aplicar, por exemplo, uma multa, é só eu pegar isso aqui, valor, que ele, no lugar do valor da chave, ele vai substituir as chaves com o texto valor pelo que está contido nessa B4 aqui, ó, nessa célula B4, né? Parte autora, então você pode usar isso. Não tem como você criar outros, porque você teria que mexer no script, quer dizer, até tem como criar, mas aí já seria uma outra história, você precisaria entender do JavaScript, tá. Mas o jeito que eu deixei pronto aqui são essas as informações que a gente mais usa, então eu coloco, por exemplo, no dispositivo, na hora de fixar as custas, eu sempre repito lá o valor da causa, porque com base no valor da causa, depois eu arbitro ali mais ou menos quanto for o valor da condenação. Fica sendo uma referência para mim, né. Então aqui no dispositivo, ó, você vai ver que eu repito o nome das partes, ó, decide julgar em procedência, ação trabalhista, processo, em face do autor, do réu, então você nunca vai errar, né, você nunca vai correr o risco de publicar uma sentença com o nome de partes trocadas, principalmente naquelas que são muito repetitivas, né, e tá aqui. Você pode criar textos exclusivos para determinada empresa, ou para o estilo de um determinado advogado, você pode trazer todos os seus modelos para cá, mas eu sugiro que você sempre tenha os modelos maiores aqui, porque na hora que você estiver redigindo a sentença, se você der falta de algum texto, né, então você está aqui redigindo a sentença e você fala: "Nossa, eu esqueci aqui alguma coisa". Você pode vir aqui se quiser, né, você clicar aqui no que você precisa, clica aqui 2 vezes, ó, selecionou, Ctrl C, Ctrl Shift V, você pode, né. Mas é mais prático você fazer o seguinte, você, deixa eu apagar aqui, você abre o seu arquivo aqui, ó, copia aquele detalhe, aquela parte que você esqueceu, né, e cola lá, tá. Você tem essas 2 opções. Se você já tiver algum arquivo no Google Docs, a vantagem é que você consegue acessar esse arquivo, né. Você depois vocês assistam lá o vídeo do Google Docs, onde eu ensino a usar o arroba, né, você coloca o arroba, digita o nome de algum arquivo e ele vai puxar esse arquivo para você, tá. Bom, é isso, terminou de usar aqui, né, limpa, tá. Aqui funciona o Ctrl Z, o desfazer, é uma planilha comum. Uma última coisa que eu estou lembrando aqui, eu não gosto desses textos muito grandes, assim, eu coloquei porque eu sei que o pessoal no início prefere. E você altera isso aqui, ó, em ajuste de texto, tá vendo? Os meus são assim, ó, eu coloco para cortar, porque todos os meus textos, vou cortar aqui para vocês verem. Se eu cortar todos, inclusive aqui o do dispositivo, estou selecionando aqui, vou cortar. Aqui, ó, ele fica pequenininho, tá vendo? Ele fica numa linha só. E olha só como que fica mais fácil de trabalhar. Fica muito mais fácil, ó, do que o texto grande. E aí é só eu colocar aqui, ó, aqui, aquele isso aqui que comeu, deixa eu consertar aqui. E aí, se eu quiser ter acesso ao texto todo, é só clicar 2 vezes, tá o texto todo aí, né.
aqui em cima, deixa eu ver se deu certo, porque eu acabei embananando aqui na hora de selecionar o texto, mas aqui, ó, eu cliquei no primeiro shift, cliquei aqui no último, venho aqui em ajuste de texto, coloco cortar, e aí fica tudo pequenininho, né, se eu quiser acesso ao texto é só clicar 2 vezes, tá ele todo aí, e fica muito mais fácil de eu fazer de achar os meus modelos dessa forma, colorida, né, com apenas uma linha, isso facilita bastante. Aqui o título eu sempre coloco em maiúsculo, como eu falei com vocês, e depois você formata do jeito que quiser. Se você copiar isso aqui e colar no PJS, você vai ter que formatar novamente, né, então, acho que não vejo problema disso vir, assim, desformatado, que é a maneira que o Google fornece, tá certo? Então é isso, eu agradeço a todos vocês, fico feliz demais que vocês utilizem, e peço apenas que me deem depois um feedback de eventuais erros, problemas, porque é através da manifestação de vocês que eu consigo melhorar esses arquivos, né, e acabo aprendendo, sempre vem alguma ideia interessante que alguém me manda: "Por que você não faz isso, não faz aquilo?", e isso vai aperfeiçoando, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que quem quiser a planilha, né, olha aqui, é só enviar um e-mail para leo.trabalhista@gmail.com. Você envia, e aí eu vou enviar para o seu e-mail uma planilha dessa, e você vai fazer a cópia e seguir o passo a passo da forma que eu te falei desde o início, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa um like aí, não tô ganhando nada com isso, tá? Porque minha conta aqui desse canal é gratuita, eu não recebo nada por isso. Aqui é só mesmo o intuito de compartilhar conhecimento, mas quanto mais o canal tiver prestígio, né, com os likes e os comentários, melhor, porque ajuda a divulgar, tá bom? Ele aparece também quando alguém pesquisar. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.